Eu estava lendo um livro do Steven Johnson e teve uma passagem que me chamou bastante atenção. É uma passagem que ele fala das pulgas d'água, né? São umas pulgas que têm uma estrutura societária muito interessante, bem diferente do ser humano. E ali eu acho que dá para tirar vários insights sobre inovação, né? Que nem ele já propõe no livro. E aí eu peguei isso e levei para uma segunda derivada, onde a gente consegue também tirar vários insights de componentes masculinas que existem dentro da inovação, que são muito importantes, são características muito importantes que tem que existir na operação que se propõe a ser inovadora, né? Que se propõe a trazer novos dispositivos, novos serviços, quebrar os paradigmas, né? E aí a gente vai tentar falar sobre isso nesse vídeo hoje, trazer esses insights para que você possa absorver, né, e implementar isso. E eu só, antes de entrar no vídeo, eu aproveito para lembrar que, todos esses vídeos aqui, eles são de graça, né? São aulas de graça, e o único que eu te peço é que você tome um segundinho do teu tempo, se inscreva aqui no botão abaixo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com outras pessoas que possam aproveitar disso para inovar e fazer as coisas cada dia com mais excelência, né? Para que o nosso mercado ele possa melhorar. E como você vai ver nesse vídeo, são nesses momentos de dificuldade que é necessário fazer esse tipo de movimento. Então vamos lá, essa pulga d'água, a Dáfia, né, elas são pulgas estruturadas com uma sociedade muito diferente da nossa. Elas basicamente só têm fêmeas na sociedade. E como que essas pulgas fazem isso? Elas têm a reprodução assexuada. Então, são pequenas pulgas, né? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. São pequenas pulguinhas transparentes, enfim, que elas guardam vários ovos dentro do corpinho delas. E esses ovos nada mais são do que cópias da própria mãe, né? Então, a sociedade nada mais é do que cópias da fêmea primária ali, e todas elas são fêmeas, e durante o verão isso funciona perfeitamente, né? Elas vivem em lagoas, então a gente sabe que isso funciona porque durante o verão, onde é o tempo propício mesmo para essa pulga d'água, elas chegam a ser os organismos mais populosos, ou seja, dá certo, elas conseguem se reproduzir. Só que nos momentos de dificuldade, ou seja, quando chega o inverno, ou tem algum tipo de seca, algum tipo de catástrofe natural para elas, acontece um fenômeno interessante, que as dáfias elas começam a produzir homens, e a reprodução delas ela muda de assexuada para sexuada. Ou seja, os machos eles começam a ter relações com as fêmeas para gerar novos ovos e novas combinações genéticas, né? Novos indivíduos dentro da sociedade. Isso eu achei muito interessante, e obviamente ali tem uma componente da inovação que o Steven Johnson traz no livro dele, né, que são as combinações de informações, fazer conexões e tudo mais. Mas eu acho que tem três lições, pelo menos aqui para a gente tirar, muito interessantes sobre a componente masculina disso, e como é importante levar essa componente masculina para dentro da operação, para dentro do dia a dia, para dentro da criação de novos produtos, novas ideias, né? Isso não dizendo que é só homens que são inovadores, só homens que podem fazer isso, mas são componentes inerentemente mais masculinas do que femininas, e eu queria trazer isso hoje, conversar sobre isso com vocês hoje. Então a primeira lição que a gente tira dessa história é que a inovação ela precisa ter essa componente masculina de inseminação, né? De colocar material para dentro, como seria o que acontece ali na relação sexual, né? É necessário que a inovação ela sempre esteja recebendo material, recebendo novas coisas, para que elas possam entrar na operação, entrar no time e fecundar. Ou seja, isso na prática seria o quê? É colocar, por exemplo, o time para pesquisar sobre novas coisas, né? Colocar o time para ler, talvez separar um tempo dentro do teu time de pesquisa e desenvolvimento para que eles consigam explorar o interesse dele. Então, você foi formado em engenharia mecânica, é o teu interesse?
Por que não deixar talvez um tempo todo dia para que se pesquise alguma coisa, talvez às vezes fora da área, novos programas, talvez trabalhar em alguns projetos que não são diretamente relacionados sempre à operação, para que às vezes com alguma sinergia entre áreas diferentes, talvez alguma outra coisa que ele estava pesquisando pode ser aplicada aqui e gerar uma combinação nova, que é o paralelo da combinação genética. Então esses erros que existem, combinações aleatórias, probabilísticas que acontecem dentro da reprodução sexual, é o que traz uma fortaleza para essa nova prole que acontece nas pulgas. E da mesma maneira acontece com as ideias diferentes que se combinam trazem um fortalecimento para o produto, trazem uma riqueza para o catálogo da empresa. Então essa é a primeira lição, esse caráter inseminativo de trazer coisas para dentro. A segunda lição é que vocês vejam que nos momentos de dificuldade a natureza ali, ela não se protegeu, As fêmeas não continuaram fazendo exatamente o que elas estavam fazendo de uma maneira mais eficiente. Elas não começaram a reproduzir 3 vezes mais fêmeas. Não, elas simplesmente pararam de fazer aquilo que elas estavam fazendo e começaram a se focar em conectar-se mais. Então essa é a segunda componente bem interessante, que é necessário não ficar fazendo a mesma coisa, mas parar o carrinho e começar a fazer algo novo. Trazer nesse momento de desespero, de aperto, é ali que é necessário fazer mais conexões, trazer novas ideias e pisar no acelerador na parte de inovação. Porque se a gente ficar só fazendo o mais do mesmo nos momentos de dificuldade, é ali que o risco aumenta muito de que, se por exemplo alguma coisa der errado naquele momento, pode ser que toda a operação ela seja dizimada, no caso ali das pulgas. Se por exemplo aquela combinação genética, aquela fêmea que está se reproduzindo, ela sofrer da doença que está dando naquele período, por exemplo, todas elas, como elas são a mesma cópia genética, todas elas iam morrer, e acabar com a sociedade. E a mesma coisa aqui. Então é necessário não se proteger nos momentos de perigo, mas pelo contrário, pegar e se arriscar e ser mais agressivo nesses momentos que podem ser vistos como os momentos agora do Brasil, São os momentos de um pouco de incerteza jurídica, um pouco de risco econômico, nossa moeda ficando cada vez mais fraca. Mas são nesses momentos que é necessário inovar mais ainda, trazer mais conexões, buscar novas coisas para que existam mais possibilidades de conexão, mais possibilidades de criar novos produtos e ter sucesso, Essa é a segunda lição. E a terceira componente bem masculina que eu enxerguei aqui é que é necessário ter alguém que tome o controle e mude as regras, Que é alguém que, digamos assim, coloque a cartada na mesa e fale assim, a partir de agora vai mudar, que foi o papel do macho ali, No macho, a partir daquele momento em que ele é gerado, a reprodução sexual ela muda, ela passa de assexuada para assexuada naquele momento. E é necessário ter alguém assim dentro dos ecossistemas de inovação, dentro das empresas que se propõem a inovar, alguém que esteja sempre nessa frente de buscar inovação, de trazer isso para a administração, de trazer isso para o pessoal que está mais acima na tomada de decisão e dizer, é importante a gente fazer isso, é importante a gente ir para frente, não deixar com que a inovação ela acabe se tornando uma arma secreta para quando tudo estiver bem. Não. Isso tem que ser feito todos os momentos. Em todos os momentos tem que ter essa cultura de inovação, tem que ter essa cultura de criar novas coisas, de buscar novas coisas, de conectar, de entender o que novos fornecedores poderiam fazer, novas universidades poderiam fazer, buscar as coisas novas. Então essas são as 3 lições que eu consegui tirar dali. Lembrando que todas essas lições elas foram tiradas desse livro do Steven Johnson, que eu vou deixar aqui o link na descrição se vocês quiserem ler mais a fundo. Eu digo que é um livro essencial para todas as pessoas que trabalham com inovação. Muda muito a mente e o jeito de pensar para melhor, e traz muitas dicas
de como melhorar não só o teu time, o teu ambiente de trabalho, mas às vezes até a rotina, a maneira de pensar, a maneira de refletir, a maneira de organizar ideias, para que o trabalho de gerar novas ideias, boas ideias, né, e inovação por consequência disso se torne cada vez mais fácil e mais natural. Então é um livro fantástico, deixo linkado na descrição. E é isso pelo vídeo de hoje. Lembre de compartilhar, se inscrever, né, deixar o like. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Agradeço a companhia de todos e nos vemos.